Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais profundas e emocionantes da Bíblia. Gênesis capítulo 15. Este é um momento crucial na jornada de Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão. É aqui que Deus firma uma aliança incondicional com ele, uma promessa que ecoa até os nossos dias. Então, pegue sua Bíblia, prepare seu coração e vamos explorar juntos essa história incrível. Depois de uma grande vitória militar, resgatando seu sobrinho Ló, Abrão poderia estar se sentindo no topo do mundo. Mas é exatamente nesse momento que Deus vem a ele em uma visão. A primeira coisa que Deus diz é: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Imagina ouvir isso diretamente de Deus. Mas a resposta de Abrão revela uma dor profunda em seu coração. Ele diz: Senhor soberano, de que me valerão tuas dádivas, se continuo sem filhos, e o herdeiro de tudo o que tenho é Eliezer de Damasco? Essa é uma queixa muito humana, não é? Abrão tinha riquezas, tinha status, tinha vencido batalhas, mas o que ele mais desejava, um filho, um herdeiro de seu próprio sangue, ele não tinha. Ele estava envelhecendo, sua esposa Sarai também, e a promessa de que ele seria uma grande nação parecia cada vez mais distante. Ele estava basicamente dizendo adeus. Tudo isso é ótimo, mas e a promessa principal? E o meu filho? É nesse ponto que a história fica ainda mais poderosa. Deus não repreende Abrão por sua dúvida. Em vez disso, ele o tranquiliza. Ele responde diretamente à sua preocupação. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E então, Deus faz algo espetacular. Ele leva Abrão para fora da tenda, sob o céu noturno do deserto, e diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Parem e pensem nessa cena. Abrão, um homem idoso, olhando para um mar infinito de estrelas e ouvindo a promessa de que seus descendentes seriam tão numerosos quanto elas. Que imagem poderosa! E o que Abrão faz? O versículo 6 nos dá a resposta, e é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele simplesmente acreditou. Contra toda a lógica humana, contra a realidade de seu corpo envelhecido. Ele confiou na palavra de Deus. Essa fé foi o que o tornou justo aos olhos de Deus. Mas a conversa não para por aí. Abrão, ainda buscando segurança, pergunta a Senhor soberano: como posso saber que vou possuir esta terra? Ele queria um sinal, uma garantia. E a resposta de Deus é uma das cerimônias mais estranhas e solenes de todo o Antigo Testamento. Deus instrui Abrão a preparar um sacrifício. Ele pede uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos, além de uma rolinha e um pombinho. Abrão corta os animais maiores ao meio e coloca as metades uma em frente à outra, com as aves inteiras. Isso era o equivalente antigo de assinar um contrato de sangue. Naquela cultura, quando duas partes faziam uma aliança muito séria, elas passavam por entre as metades de animais sacrificados. Era como dizer: que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com estes animais. Se eu quebrar a minha parte do acordo, era um juramento da mais alta ordem. Então, enquanto o sol se põe, um sono profundo cai sobre Abrão, e uma escuridão apavorante o cobre. Nesse momento de vulnerabilidade total, Deus revela um futuro a ele. Ele diz que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas Deus promete que julgará a nação que os escravizar e que depois disso, eles sairão com grandes riquezas e voltarão para aquela terra. Deus estava dando a Abrão o roteiro completo, incluindo as dificuldades no caminho. E então, acontece o clímax da cerimônia. Ao anoitecer, depois que a escuridão tomou conta, algo extraordinário acontece. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, símbolos da presença do próprio Deus, passaram por entre as metades dos animais. Notem algo crucial aqui. Abrão não passou entre as peças. Ele estava dormindo, incapacitado. Apenas Deus, representado pelo fogo e pela fumaça,
Passo U. Que isso significa? Significa que Deus estava assumindo toda a responsabilidade pela aliança. Ele estava dizendo: Abrão, esta promessa não depende da sua perfeição ou da sua capacidade de cumprir. Ela depende unicamente de mim. E naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, definindo as fronteiras da terra que daria à sua descendência. Agora, vamos trazer essa história incrível para os nossos dias. Quantas vezes nós, como Abrão, olhamos para as promessas de Deus para nossas vidas e sentimos uma dor profunda porque elas parecem impossíveis? Talvez você esteja esperando por um emprego, pela restauração de um relacionamento, pela cura de uma doença ou por um propósito em sua vida. E, como Abrão, você olha para a sua realidade e diz: Deus, como isso vai acontecer? Eu não vejo como. A resposta de Deus para nós é a mesma que ele deu a Abrão. Primeiro, ele nos convida a sair da nossa tenda de limitações e olhar para as estrelas. Ele nos chama a focar no seu poder infinito e não nas nossas circunstâncias finitas. Ele nos lembra de que suas promessas são maiores do que os nossos problemas. Segundo, a história nos ensina sobre a natureza da fé. A fé que agrada a Deus não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar nele, apesar delas. Abrão teve suas perguntas. Ele teve seus momentos de incerteza, mas no final, ele escolheu crer, e essa fé foi o que o conectou com a justiça de Deus. O Novo Testamento nos diz que é pela fé em Jesus Cristo que somos feitos justos, assim como Abrão. E, finalmente, a parte mais bonita, a aliança. Aquele ritual estranho com os animais aponta diretamente para o que Jesus Cristo fez na cruz. Deus, ao passar sozinho entre as peças, prefigurou o sacrifício supremo. Jesus, que é o próprio Deus, tomou sobre si a maldição que nós merecíamos por quebrar a aliança com Deus. Ele se tornou o sacrifício. A promessa de salvação e vida eterna não depende de nossa capacidade de sermos perfeitos. Depende inteiramente da fidelidade e do sacrifício de Deus em Cristo. É uma aliança de graça. Portanto, quando você se sentir como Abrão, envolto em escuridão e medo, lembre-se de que Deus fez uma aliança de sangue com você, selada não com animais, mas com o próprio Filho. Ele assumiu toda a responsabilidade. Suas promessas para você são seguras, não por causa de quem você é, mas por causa de quem Ele é. Creia nele, confie na sua palavra, e saiba que, assim como foi com Abrão, essa fé lhe será acreditada como justiça. As promessas podem demorar, o caminho pode ter dificuldades, mas o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Obrigado por assistirem e por fazerem essa jornada conosco hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário abaixo compartilhando como você se conecta com a história de Abrão. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. Até a próxima!